Recebe, Pai, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe o que cada um veio te glorificar, Senhor. É muito, muito pessoal essa intimidade com Deus, com cada um, Senhor. Recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Já te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade a Ti. Te agradecemos por mais um dia com vida, mais um dia que podemos desfrutar tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas estratégias, pelos livramentos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque um dia o Senhor olhou, pelo menos para mim, Senhor, eu não merecia nada. E o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer, de te ter como meu único Senhor e Deus da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Eu te agradeço, Pai. Eu te entrego toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Respira fundo. Quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Dê um alô aí para o teu irmão. Aqueles que estão ligados, conectados, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Aleluia. Aleluia. Estamos nesse cântico. Eu estava pensando, né? Existem lugares que adoram deuses que nem cadeira tem, né? É só um tapetinho, eles ficam de joelho o tempo todo. Existem algumas religiões na Índia onde a pessoa faz um voto de sacrifício e ele fica com a mão levantada e aquilo não desce mais, quer dizer, os ossos, né, calcifica e ele vive assim, o resto da vida dele. Vive assim, dorme assim. E eu fiquei pensando, o que eu tenho feito em louvor e adoração ao meu Deus? Qual o meu voto de sacrifício? Porque se nós estudarmos o que é realmente adoração e o que era altar, é sacrifício. As pessoas levavam seus animais para serem sacrificados em adoração. E Deus transferiu aquela adoração para o Senhor Jesus, a verdadeira adoração, mas adoração envolve sacrifício. Tanto que a Bíblia diz sacrifícios de louvor. O que é o louvor? Será que é só cantar? Não. É uma vida com Deus. Você dedica a tua vida com Deus, da tua família, você como pessoa. E muitas vezes as coisas não estão bem. Muitas vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades. E naquele momento, como eu vou fazer? Como eu vou meditar com Deus? Eu quero meditar com vocês, se vocês permitirem. O que acontece quando nós temos o encontro com Deus? Encontros com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nisso e quando nós vamos para Gênesis no capítulo 3, podemos ver aqui pela tela, se tiver, a partir do verso 4, nós vamos ver ali que, um pouquinho para frente, né? Gênesis 3, verso 8. A mulher viu que a árvore era boa, mas ouviram, depois disso, deles comerem o fruto, abriu-lhe o entendimento. Irmãos, quando o entendimento
abre-se para nós, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com ele. Porque a linha divisória entre você estar com Deus e estar fora de Deus é muito fininha, é muito fina. E aqui ele come o fruto, abre o entendimento de Adão, e Adão sempre teve um encontro com Deus, ele sempre meditou com Deus, né? Cada momento, cada dia. Mas houve um dia que mudou. E aí ele ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, na viração do dia. Eu quero que você entenda, eu não sei como está na sua versão esse texto, mas eu quero que você preste atenção aqui. Ouviram, está dizendo que ele e a esposa ouviu. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E aí diz assim, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Como está na sua versão? Está igual? 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 Eu quero que você preste atenção aqui. Será que eles só ouviram o chamar de Deus? Ou Deus estava louvando? Você entende que Deus é louvor? Deus é todo louvor. Porque foi Ele que criou tudo. Ele criou a música, Ele criou o louvor, Ele criou tudo. Ele estava fazendo alguma coisa, porque ouviram a voz dele. Será que ele estava conversando, ele e Jesus? Pode ser. Ele e o Espírito Santo? Pode ser. Os três são um ou os três. Mas ele ouviu a voz. Opa, Deus está aí. Deus está aí. E Ele vai me chamar. Você está entendendo que cada vez que você vem à presença, ou no momento de culto a Deus, isso pode acontecer não só no momento de culto, dentro da sua casa, em qualquer lugar. No momento que você está ali adorando a Deus, Deus pode te chamar para alguma coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Deus pega aqueles projetos que a gente tem e Ele vai fazer uma adaptação, porque a Bíblia diz isso, ela diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, na minha vida foi interessante, porque eu cansei, num determinado momento, de trabalhar para os outros. Falei, eu estou cansado disso. Eu estou picando cartão aqui, aquele tempo marcava cartão, assinava ponto. E não estou vendo nada. Eu vou começar a ir à luta. E quando eu fui começar a ir à luta, olha como Deus é tremendo. Primeiro Ele dá um agradinho para você. E aí o meu pai resolve pegar lá a pequena empresa dele, que é tão pequena que não dava para sustentar todas as famílias dos filhos. E resolveu dar para os filhos. E então, uau, que glória a Deus, né? Deu uma parte, fiquei feliz da vida. E não bastou isso, meus irmãos disseram, não dá. A gente, para viver 3 famílias disso aqui, não vai dar. Então, um foi prestar concurso, o outro também foi prestar concurso, foram fazer outras coisas, e eles passaram tudo para mim. E eu fiquei com 99% da participação. 1% não era meu. 1% meu pai tinha dado a um garoto que trabalhou com ele desde office boy até a idade adulta, sempre ali fiel com ele, e ele deu uma porcentagem para ele. E aí eu fui para Deus e disse, Deus, agora, né, o meu negócio, tal. Ele disse assim, é teu negócio ou é meu negócio? Se é teu negócio, você não peça nada para mim, vai lá e faz.
Não, não, não. É seu negócio. Porque eu li que a gente é mordomo. Não, não, não. É seu negócio. É meu negócio, ele disse. Sim. Então você vai fazer o seguinte. Eu não quero sociedade. Você não vai ter sociedade. Você vai depender de mim. Quer essa aliança comigo? Oh, quem não quer? Só que você não sabe o que você está pedindo. Eu disse, quero. Então você termina a sociedade. Puxa, vai ser difícil eu chegar para o outro e falar, olha, eu vou comprar a sua parte porque não vou continuar, você não vai mais continuar na sociedade. Deus disse, não, você não entendeu. É você que vai sair. E você não vai vender. Você vai dar a ele, porque ele é um filho meu também. Está pronto para adorar a Deus? Está pronto para ter encontros com Deus? Essa palavra, as pessoas às vezes não param para entender que o Senhor, o Pai, estava passeando pelo jardim. E aqui falo eu creio que ele estava louvando. Ele é louvor, puro louvor. Puro louvor, para ter anjos na frente dele dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Só nisso já eu tiraria você da cadeira. E eu não consegui. Amém? Porque ele é louvor. Agora Adão ouve e fica com medo. Irmãos, qual os escudos que muitas vezes nós temos usado para se esconder de Deus? E aí Deus fala, não, você vai fazer isso. Há momentos, irmãos, a fé é um firme propósito. Você concorda comigo? A fé é algo muito mais que um firme propósito. Ela é uma medida que Deus deu a você. Amém? Posso trabalhar com você? Tenho tempo hoje ou não? Ok. Então eu vou pegar e vou dar a cada um de vocês, como Deus fez, e eu vou dar uma bexiga. E bexiga foi feito para pôr o que dentro? Ar. A gente é que inventa de pôr água, confete, o que mais? Bolinha, né? Bala, um monte de coisa. Não foi feita para isso, mas a gente põe. Então, ela foi feita para pôr ar. E aí, nessa bexiga, você vai enchendo, 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 até o momento em que ela vai estar completa. E se você forçar, o que acontece? Explode. Foi o que aconteceu com os discípulos que foram expulsar um demônio, que eles não sabiam ainda como fazer aquilo, porque não tinha contato com o Pai. E o Senhor disse, não, vocês não vão conseguir. Porque a tua fé ainda é... E você disse que o fé é um firme propósito? Sim. Ela é um firme propósito, mas é um firme propósito de quem? Meu e teu. Qual o meu firme propósito e o teu firme propósito? Naquele dia, não sei se era uma manhã, uma virada do dia, não sei, não estava lá, depois você pergunta para Adão. Ele ouviu a voz e ficou com medo. Então, há um momento em que o Espírito Santo precisa fazer com que você ande. O que ele vai trabalhar em você? O dom da fé. O que é o dom da fé? É um presente. É algo que o Senhor vai lhe dar naquele momento, porque naquele momento você precisa do dom da fé para dar o passo. Eu precisava naquele momento o dom da fé. E aí eu dei o passo. Tive problemas? Tive. Tive lutas? Muitas. As primeiras é com a família, porque elas não entendem os seus passos de fé. Mas aí eu comecei a ver o resultado. Amém? Como Deus foi pegando aquele projeto que eu tinha, falou, eu agora... Eu acabei descobrindo um negócio interessante, né? Eu estava cansado de marcar o cartão, só que aí eu fui descobrir
que, como dono, você não tem fundo de garantia, você não tem férias, você tem que abrir e fechar, você tem um sócio que chama governo, que te leva tudo e não dá nada. E aí você faz um cálculo, né? Fala, eu estava bem, eu tinha que me meter nisso. Mas Deus aproveitou isso para me levar a uma situação de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Escuta, minha igreja, não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu sempre falo isso. A Bíblia diz que hoje você pode estar em pé, amanhã não sei. Mas eu quero que você se lembre disso. Os próximos 2 anos que nós vamos viver vão ser dolorosos, irmãos. Difíceis. Se nós não entendemos o princípio, o que eu vou ministrar terça-feira que vem, o que Deus já está me preparando para ministrar para terça-feira que vem, com os casais, ali com os casais não, porque agora tem todo mundo e tem gente mais de outras igrejas vindo. É coisa poderosa, porque se você entender o que foi ministrado no domingo, tanto de manhã, completado com o que foi ministrado à noite, sem o pastor saber o que foi falado, e com o que vai ser ministrado, e com o que eu vou te ministrar hoje, uau! Você vai entender umas coisas poderosas de Deus, porque serão anos difíceis, irmãos. Quando no começo, ainda em 2019, sempre falava, cuidado com 2020, 2020 vai ser complicado. Eu não fazia ideia de quanto complicado seria, nós perdemos o ano inteiro. Deus permitiu que o planeta parasse. E por que Ele permitiu? Porque Ele queria saber como estava a sua igreja. Como vocês estão? Vocês estão preparados para o encontro comigo ou não? Porque o encontro com Ele sempre dá um problema. Amém? Sempre alguma coisa a gente muda. Agora vem Adão, e Adão tem medo. O que diz no outro texto? No 9. Agora chamou o Senhor Deus a Adão. Volta para o primeiro, por favor. Olha a diferença. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Estava louvando. Ele e a Trindade, olha que jardim, olha que coisa linda, tal. Vamos nos encontrar com a nossa criação. Oh, aleluia! Isso é poderoso. Agora no verso 9, sim, ele chamou. Chamou Deus a Adão e lhe disse, onde você está? Onde você está que você não apareceu ainda? Nós estamos aqui louvando, já estamos aqui numa alegria tremenda. Onde você está? Aí o que ele disse? Eu ouvi tua voz soar no jardim. Como está na sua versão esse texto? Está igual? Eu ouvi a sua voz o quê? Soar. O que é isso? Louvor. Eu ouvi a sua voz. E eu tive medo. Porque eu estava nu e me escondi. Encontros com Deus é poderoso. Ele não respondeu ao chamado. Teve medo. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente, e eu tenho que perguntar para você tem que sempre pensar, onde eu estou me escondendo? Eu estou me escondendo atrás do quê? Do quê? Muitas vezes o Senhor falava algumas coisas para mim, dizendo, quero que faça isso. Eu dizia, não é comigo. Eu creio que não é comigo isso. Irmãos, Deus está dando visão, está dando sonhos, está dando revelação. Você acha que é para que isso? Para nos prepararmos. Amém? Para nos prepararmos.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou para um outro caso. 1 Reis 19:9. Nós vamos encontrar ali Elias. Elias recebe uma ordem do Senhor. Quero que você vai fazer isso. Ele começa a partir para fazer, entra numa caverna. O que Deus pergunta para ele? Ali ele entrou numa caverna. Passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E disse: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu te dei uma direção, o que você está fazendo? Por que você está fazendo desse jeito? Eu te dei uma direção. Fique nela. Mas ele estava com tantos problemas pessoais que não conseguiu. Não teve jeito. Vou pegar outro. Ele diz assim, tem um outro, o Moisés. Moisés, não posso esquecer de Moisés, né? Esse é tremendo. Moisés acho que é em Êxodo. Deixa eu ver se eu tinha marcado aqui. Êxodo, esse mesmo. Êxodo 14. No Êxodo 14, no verso 13, ele dá uma palavra ao povo poderosa. Ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Fica quieto e veja o livramento que o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vocês vão tornar a ver. Amém? O Senhor vai pelejar por vós, e vocês vão calar. Mas no verso 15, põe o verso 15. É da gente, não sei, arrepiar, não sei como é que a gente vai usar, mas então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava falando com o povo, mas eu creio que ao mesmo tempo está dizendo: Deus, que nós vamos fazer? Hoje a situação da maioria da igreja é essa. Enfrentando todos os problemas de tudo quanto é lado, com a vontade de Deus ali, o Espírito Santo à disposição, e nós estamos perguntando: Deus, o que eu vou fazer? Eu fico perguntando, então, por que eu não vou fazer o que Ele mandou? Ele disse: você quer uma resposta? Eu te dou. Vem para cá na madrugada. Mas você já reparou que diz, quando você fala assim: não, eu vou para a madrugada. O carro quebra, o ônibus entra em greve, tudo acontece para você não vir. E aí você já pensa: bom, então é livramento. Não é interessante isso? Nós não temos força para fazer um sacrifício e ir. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aí, ele diz assim: por que você está clamando para mim? Fala para os filhos de Israel para marchar. Mas marchar como? Tem o mar na frente. Você acha que Deus mudou, irmãos? Não. Deus não mudou. Nós podemos mudar muitas coisas, as gerações mudam. Deus é imutável. Deus continua sendo Deus. E é interessante que nesse texto ele diz assim: e você, Deus está falando com Moisés agora, e você vai levantar a vara, estende a tua mão sobre o mar, e fere-o
Bata nele. Bata nele. Para que os filhos de Israel possam passar pelo mar em seco. Eu só quero falar uma coisinha, tá? Depois vocês vão estudar isso. Há um momento que o povo de Deus, eles passaram o mar, estão caminhando, estão no deserto. Eles têm sede. Estava faltando água. Então Deus pede para Moisés, fala com Deus e diz: Deus, precisamos de água. Ele diz: ok, então você vai até a rocha e faz o quê? Fale. Você está entendendo a diferença? Que para a rocha eu falo, mas no mar eu bato. Não briga comigo, eu não gosto do mar mesmo. Eu sei que muitos gostam, tal, mas porque é lugar que está cheio de fundo. A Bíblia diz: devolve os meus mortos. Deus disse que vai fazer isso. Diz que nos últimos tempos vai soltar os demônios que estão presos no mar. Oh, meu irmão, eu não vou até lá. Eu sei que a praia é linda, ainda mais com o sol, tem, né, um bronze. É muito legal. Mas a boca fica quente ali. Então, no mar ele mandou o quê? Ferir. Pá. Mas na rocha, eu falo. Porque Deus não é um Deus para se arrancar. É um Deus que Ele entrega. Ele dá. Eu só preciso adorá-lo. Eu só preciso pedir. Será que Ele vai me dar tudo? Não. Se Ele te desse tudo que eu pedisse ou você pedisse, talvez nós estaríamos mortos. Não, não vai dar tudo. Porque Ele é Pai. E o Pai sabe o que é melhor para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E agora, deixa eu só tirar mais um pedacinho aqui, que eu preciso depois depois nós vamos no camarada que eu foquei, é o Jacó. Vou te pegar, Jacó. Aí diz assim, quando nós pulamos um pouco assim para frente, no 19, olha que coisa poderosa. O anjo de Deus, ele ia adiante do exército de Israel. Olha só. Se retirou e ficou atrás deles. Segue o texto. Também, olha lá, retirou-se atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás do povo. Eu sou o teu Deus que te guardo, tanto na retaguarda, na frente, em cima, embaixo, dos lados. Eu sou teu escudo. Eu te protejo. Amém? Agora, se retira e vai para trás. Vamos ler mais. Passa para o outro texto. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então, houve um espaço. Agora, presta atenção no que está aqui. E a nuvem era trevas. Para quem? Aqueles. Os egípcios. Amém? E para estes, o que acontecia para o povo de Deus? Clareava a noite. Você já viu o espelho, né? Tu pode falar de espelho, você trabalha com espelho também, né? O espelho é interessante porque você tem a parte que reflete e as costas não reflete nada, né? Amém? Então, era mais ou menos o que estava acontecendo ali. Para o lado deles, trevas. Agora você imagina. Você crê que Deus é teu escudo?
Tua confiança está nele? Imagina o que é Deus sobre você como proteção e Deus como Pai, mas do outro lado, para o mundo, ele é trevas. E a Bíblia diz assim, assim a nuvem se tornou trevas para aqueles, mas clareava a noite, de maneira que em toda a noite, porque o vento estava soprando para dividir o mar. O vento. Amém? O vento. Há um momento que Jesus está vindo pelo ar. E aí ele entra no barco. E ele acalma a tempestade. E os discípulos disseram, quem é esse que acalma os ventos? Quais são as 4 coisas que regem essa terra? Ar, água, fogo, terra. Somos feitos da onde? Do pó da terra. Jesus pega o pó, pega a terra, põe a saliva dele, coloca no cego. Ele comanda a terra. A terra é, como ele diz de Deus, o seu estrado dos seus pés. Fogo. Deus é um fogo consumidor. Água. Jesus é a água da vida. E vento. E veio o vento, e veio isso, e veio a tudo, e veio aquilo, mas veio uma brisa. Ele é o Senhor dos 4 coisas que regem essa terra. E ele disse, vocês estão enxertados em mim, igreja. Vocês têm autoridade sobre essas 4 coisas. É poderoso isso, meu irmão. É revelação. Se ele perguntou para os discípulos, por que vocês não pararam a tempestade? Então, nós podemos, como igreja, determinar aonde a chuva deve cair. Já faz dias que eu estou mandando essas nuvens tudo para São Bernardo. Quem mora em São Bernardo, que se vire. Estou mandando para Santo André e São Bernardo. Vai encher as represas lá. Aqui cai uma aguinha e para. Dá uma refrescada e para. Estava saindo hoje e falei, Senhor, que calor, não podia dar umas gotinhas aí? Eu creio nisso. Podem chamar de louco, podem chamar do que quiser. Eu creio nisso. Porque ele disse, o que eu fiz, vocês podem fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte... Vamos para o Jacó. Amém? Vamos pegar o Jacó aqui. Ai, Senhor Deus, aleluia. Vamos ver o Jacó. O encontro do Jacó. Não tem jeito, irmãos. Olha, talvez você nem goste disso, mas encontros com Deus também causam ferida. Amém? Às vezes machuca. Amém? Não, o encontro com Deus é tranquilo. Não é bem assim. Vamos ver como é que foi para alguns aqui. No 32, Gênesis 32, a partir do verso 24. Jacó precisava de consertos. Ele estava aqui meio que, ele queria mudanças, mas ele precisava de consertos. Jacó, porém, ficou só e lutou ele com um homem. Aqui ele está achando que é um homem. Até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa.
e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Eu sei o que é isso. É por isso que eu não tenho o tendão esquerdo. E aí a gente anda, né? Quer dar aquelas quebradas assim. É complicado isso, porque dói a coluna, dói as costas, dói um monte de coisa. Porque no começo eu não queria fazer como Deus queria. E eu saí quebrado. Amém? Sabe, irmãos, nós estamos preparando uma série de palavras. Eu pedi ao pastor que também fizesse isso. Sobre honra. Quando você aprende o princípio da honra, princípios são coisas que não podem se mudar. Você evita um monte de problema em cima de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus. E uma das primeiras coisas que Deus mandou fazer é honrar Ele. E depois manda honrar pai e mãe, que é a família. Quando eu entendo o princípio de honra, as coisas na minha vida mudam. Nós precisamos estudar isso. Porque muitas vezes acontecem as coisas e a gente fala, mas por que aconteceu isso? Se você parar, você vai ver, ou você brigou em família, ou você brigou com a sua liderança. E acontece mesmo, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também não fiquei isento disso. E na época, aquele que me ensinava, que era o meu mentor, disse, você tem que fazer isso aqui. Eu não estou pedindo para você fazer, você tem que fazer. Agora, você vai pegar um macucão, como eu era, um chucro, para domar, não é fácil. Não, eu falei, eu não vou fazer isso. Não. E aí até arrumei um texto na Bíblia, importa obedecer a Deus. E aí, puf. Meu tendão, só escutei o barulho. Acho que você escutou o barulho naquele dia também, né? Puf. E não teve conserto. Por quê? Porque eu desobedeci. E era uma coisa tão simples, irmãos. O Senhor tinha mandado uma palavra dizendo assim, você nunca mais... Você sabe o que? Pensa numa coisa que você realmente gosta, né? Gosta de fazer. No seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Não, você gosta, aquilo você gosta de fazer mesmo. E Deus diz assim, não quero que você faça mais isso. Ele tinha falado, você nunca mais coloque o seu pé numa bola. O que eu fiz? Lá vou eu, depois de anos obedecendo. É só um dia, é só um momentinho. Esse é o problema nosso. É só um negocinho, não vai fazer mal, né? O filho convidando, poxa, né? Vou estar com ele, que coisa legal. Nunca me viu jogar, fui profissional, ele era criança ainda. Então vai ser o momento dele ver o que o pai sabe fazer com a bola. Eu vi. Não deu nem para dar a saída. Foi logo no começo. Pim! Eu pensei que levei um negócio, de repente eu caí, não conseguia ficar mais em pé. E Deus me fez andar de muleta e de bengala durante um monte de tempo. Ele falou, eu tiro isso, mas nunca mais me desobedeça. Faça como eu mandar, custe o que custar. Faça como eu mandar. Tá bem. E aí ele tirou a muleta e tirou a bengala. Mas ele falou, eu vou deixar uma marca para você lembrar. Aí
nasce a luz do Senhor. Muito bem. Ele diz assim: eu não quero que você coloque placa nenhuma, espero que continue assim, lá fora. Pode pôr em qualquer outras coisas, mas lá fora você não vai pôr. Porque as pessoas eu vou trazer. E quem eu trouxer, você cuida. Tá bem. Passou o tempo, e aí vem as pessoas, né? Vem o pessoal, vem a liderança, e começaram a buzinar. Olha o paredão ali, apóstolo, olha uma coisa, vamos uma placa ali, porque, né, alguns até falaram, olha, teve gente que quis vir aqui e não achou. Eu falei, então é porque Deus não queria. Não pode, apóstolo, tem que ter uma placa, tem que ter uma indicação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Bom, aí se apresenta um pastor que faz esses desenhos grandes assim para colocar. Naquele tempo fazia aquelas letreiros grandes assim, com a mão, né? Falei, tá bom, então vai, já que tem que fazer, vai. Não adianta, quando Deus fala uma coisa, não muda. Melhor obedecer. Irmãos, fizemos a placa. Peguei uma folha de zinco e ele começou a fazer. E eu comecei a ver aquilo, estava ficando bonito mesmo. Falei, eu já começo a ver mesmo. E eu já estava entrando nessa. Olha, a hora que tiver na placa aquilo ali, quem vier dessa rua da frente aqui vai enxergar de longe. Um dia ele me procura, todo atrapalhado, lá entra na sala, fala, não sei, Deus, não sei. Ele não sabia o que falar. Falei, o que houve? Vem comigo. Aí nós entramos na sala lá que ele estava usando para fazer porque era uma placa muito grande, né? Tinha andaimes para ele trabalhar e tal. Estava todinha suja daqueles excrementos de pombo. Horror. É aquilo. Ele falou, mas como pode, pastor, por onde entrou isso? Eu falei, eu sei. Você não mexa nisso. E deixa essa placa aí. O dia que Deus quiser pôr ela lá para fora, põe. Mas deixa aí. Isso é para lembrar que não é para mim fazer isso. Sabe, irmãos, vem aquele convite gostoso, aquela coisa lá, e você, daqui a pouco, você é envolvido. Cuidado, porque os próximos anos, o espírito maligno que vai atuar, ele vai convencer muita gente a fazer o que você não devia fazer. É sim ou não. Amém? Vamos para Jacó. E Jacó começa a lutar e tocou, ficou ferido. E disse, deixa-me ir. A pessoa que estava lutando com ele, porque já é alva, subiu. Porém ele disse, não te deixarei se não me abençoares. Espera aí. No primeiro verso está dizendo que ele estava lutando com um homem. Primeiro verso que nós lemos, o 24. Porém ele lutou como um homem, até o raiar do dia. Mas ele entendia o princípio de ser abençoado. Isso tem um princípio tremendo na nossa vida. Você ser enviado e você ser abençoado. Eu nunca esqueço, sempre que nós íamos sair, minha mãe dizia assim, vem cá, onde vocês vão? Vá ao seu pai e peça a bênção. Hoje não tem mais isso. Pai que se lasque, né? A mãe que depois vai atrás. Vá pedir a bênção deles. Mãe, mas nós já estamos atrasados. Vocês não saem sem a bênção dele. Sacerdote do lar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais gostosa que tem
é você chegar em casa e ter alguém, você, né, passa um recado e diz, estou subindo. Já tem a esposa lá te esperando. Nem que for para dar uma vaporizada em você também. Não importa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você tem alguém para te receber. Você tem alguém para te enviar. Você tem, olha, abençoa o seu dia, abençoa o que você tem que fazer. O princípio da bênção. Falou, não te deixo sem você não me abençoar. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarão mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, você lutou com Deus. Uau! E como homem, você prevaleceu. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? Ou seja, você já sabe quem eu sou. E abençoou ele ali. Jacó sai o quê? Com a coxa, eu comecei a notar aqui algumas coisas. Ele tinha muitos escudos humanos para se esconder. Eu estava notando alguns aqui. Primeiro, precisava mudar o caráter dele. Ele não era fácil, não. Depois, ele era enganador. Enganou o irmão. Era ganancioso. E também era inimigo do irmão dele. Depois desse encontro, o que acontece? Aí eu fui anotar, comecei a escrever aqui. Ah, louvado seja o nome do Senhor. As lutas, elas causam mudanças, e mudanças tremendas, e mudanças físicas. Nós podemos ver aqui, após o encontro com Deus, verso 25, o que diz? Vendo este, que não prevalecia, tocou a junta, ou seja, ele já saiu desconjuntado. Quando você tem um encontro com Deus, filho, você sai desconjuntado. Amém? Por quê? Porque nós estamos acostumados com as coisas que nós podemos ver, ouvir, tocar, cheirar. Sentidos são quantos? 5 ou 4? 4, 5, 5. 5 são os sentidos. As coisas de Deus são 4. As que comandam as coisas que nós precisamos na terra são 4. Mas os nossos sentidos são 5. Se eu viver pelo sentido, eu não vou entender as coisas de Deus. Porque não tem nada a ver com as coisas do mundo. Amém? Nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu tenho um encontro com Ele, ou numa madrugada, ou num momento assim, não sei, você deseja no teu coração e um dia vai acontecer. Nós vamos ficar desconjuntados. Por quê? Porque as coisas de Deus não batem com as coisas da terra. Como é que pode pegar um pouco de peixinho e alimentar um monte de gente e ainda sobrar 12 cestos? Amém? E aí, os discípulos, depois Jesus vai ser glorificado, o que eles fazem? Ficaram com medo. O medo é a pior coisa que tem, irmãos. Ele causa castigo, causa tormento. Ele acaba com a gente. Porque o medo, não estou falando só medo de coisa, é medo de tudo. A gente tem medo de enfrentar, medo de começar, medo de um relacionamento, medo disso, medo daquilo. Ficamos com a vida marcadas. O medo causa tormento. E os discípulos ficaram com medo. Foram pescar. Mas Jesus disse, vocês não vão pescar mais. Vocês serão pescadores de homens. Não é para voltar a pescar. Jesus
já glorificado, se apresenta na praia e pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram a mesma coisa da outra pescaria. Passamos a noite toda e não pegamos nada. Presta atenção, você já ouviu falar que tem 2 vezes a pescaria na Bíblia, ou eu estou falando bobagem? Sim ou não? Sim? Esse sim é um sim que você sabe mesmo, ou porque todo mundo diz sim? Muito bem. Na primeira pescaria, o que ele falou para Pedro? Que não tinha pego nada. Vai para o mar alto. Alto mar. Alto mar dá para ver terra? Não. Então, o que Pedro falou para ele? Eu vou para o alto mar. O senhor vai ficar aqui. O senhor está aqui na praia. Mas eu vou lançar essa rede sobre a sua palavra. Mas na segunda multiplicação, leia isso, por favor, vai procurar. Nós estamos sempre estudando isso. Ele já estava glorificado. Ele já tinha sido crucificado e voltou à terra, porque ele ficou 40 dias aqui, quarentena. 40 dias ele ficou andando sobre a face da terra. Depois que ressuscitou, que ele voltou para subir ao Pai. Antes de subir definitivamente até a volta, que já está em breve, Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele vem nos buscar. Não sei se pelo arrebatamento, pela morte, seja o que for, meu irmão, o que eu quero é acordar lá. Pouco importa. Amém? Nessa segunda multiplicação, o que ele fala para Pedro? Afasta um pouco o barco. Não mandou para o mar alto. Por quê? Porque da onde Pedro estava, ele continuava vendo Jesus. Nós estamos no tempo que eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé. Eu não posso tirar os olhos de cima da vontade de Deus. Eu não posso tirar os olhos de cima de Jesus. E aí os milagres vão acontecer. E ele traz o quê? Quantos peixes? 153. Que número esquisito. O número 5 fala do quê? 5 ministérios. O número 3 fala do quê? E o número 1? De nós. 1 é você com Deus. Você é um com Deus através de Jesus. Nós somos enxertados em Jesus. E ele traz aquele número para poder lembrá-los que eles tinham que voltar ao evangelismo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Então, eu estou terminando. Não quero tomar tempo, depois vamos orar. Cada um vai poder sonhar hoje. Deus quer dar sonho a vocês. Quem sabe o encontro é hoje? Não sei. E diz lá, a gente começa a ver aqui as marcas, né? Essas lutas, elas causam mudanças na nossa vida. Quando você tem esse encontro com Deus. São lutas ter encontro com Deus, claro. Muitas vezes Deus está falando assim, eu não quero esse relacionamento. E aí? Ah, Deus, não faz isso comigo. Mas é a Toninha, é o Toninho. Não, Deus, não faz isso comigo. Porra. Eu não quero esse relacionamento. Amém? Bom, tinha um homem de Deus, não sei se você ouviu já falar dele, se chegou essa mensagem até você, chamava Sansão. Amém? Não é marca de bolacha, não, chamava Sansão.
E aí ele se engraçou lá com uma garotinha dos filisteus. Foi para o pai dele e falou assim: pai, vai buscar essa mulher, porque ela me agradou os meus olhos. O pai falou: filho, não faz isso. Não quebra o que Deus está fazendo na nossa vida. Vá para o povo, escolhe alguém. Não, não quero. Eu quero lá, a Dorinha lá. Mas a Dorinha joga em outro time. Pois é, mas eu gostei, meus olhos gostaram. Tudo bem, ele conseguiu a Dorinha, mas também perdeu o quê? Os olhos. Quando Deus fala alguma coisa, é melhor obedecer, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a gente queira, né? É que nem a fruta. A mulher olhou para a fruta, não tinha pecado. Mas Satanás fez uma coisa tão bem feita. Olha o que o cara fez. Ele travou esse planeta. E Deus permitiu, porque ele queria ver como é que estava a igreja dele. Mas ele faz uma coisa com Eva tão bem feita, que essa mulher, dali para frente, ele se afasta dela. E ela começa lá, passa lá um dia, olha para a árvore. Irmão, de onde você acha que veio a propaganda? Vitrine. Como é que chama aquele negócio que põe no mercado? Onde põe a gôndola. Você acha que o camarada foi lá e enfiou as mercadorias? Aquilo tem um curso para aquilo, para saber quais produtos que devem ficar em cima e qual que você tem que ficar embaixo e qual que você tem que ficar bem à vista para você pegar. Amém? Quem inventou isso? O safadão. E agora a vitrine é até pela internet, então ficou até mais fácil agora, né? É só você fazer assim com o dedo. E aí você escolhe. Eva começa a passar e olhar aquele fruto e começa a dizer: deve ser uma delícia, é gostoso. E aos poucos foi perdendo e cauterizando aquilo que Deus disse: não mexa. Não faça desse jeito. Até que ela pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Amém? Deus poderia até ter escolhido Adão para dizer: Adão, eu quero começar uma geração em você. Mas a geração que estava com ele não deu certo. Até que Deus escolhe Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Haviam coisas que ele precisava ser mudado nesse homem. Primeira coisa, ele ficou desconjuntado. No verso 26, o homem se agarra com Deus. No 26 diz aqui, disse Deus: deixa-me, sai do meu pé, porque eu vou subir. Ali ele já sabe, opa, tem anjo aqui no meio, tem coisa de Deus aqui. Não, eu tenho que ser abençoado. Eu tenho que ser abençoado. Amém? O homem se agarra em Deus. Depois eu vejo outra coisa aqui no 29, que precisava mudar no caráter dele. Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber teu nome. Precisava mudar isso. Amém? O caráter dele precisava ser mudado. No 30 e verso 30, ele diz assim: Deus passa, olha que legal, chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Deus passa a ser seu amigo. É tremendo isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jacó era um homem que ele precisava sair marcado no coração. E ele tinha que ter um testemunho. Quando nós vamos pegar no 32, diz assim: por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da, como é que chama aqui? Coxa de Jacó no nervo escolhido. Ou seja, esse homem agora deixou o quê? Uma marca. O homem de Deus deixa marca. Ele deixa um testemunho. E após isso, o que eu vejo? Ele se reconciliou com o irmão dele, se acertou com o irmão, consertou a família. Olha que coisa legal. Foi abençoado por Deus em Betel. Deus mudou o nome dele. O filho dele foi governador. Olha o que acontece com esse encontro com Deus, nem que você sai coxo. É tremendo. Amém? Entrou na terra prometida e ainda Jesus é parente dele. Não é legal? É poderoso isso aqui, irmãos. Então, quando Deus toca você, eu quero que Ele me toque. Tocou-me, é isso, né? Jesus tocou-me, de paz encheu. Canta aí, a minha voz é desafinada. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele é luz, aleluia, Ele é luz. Vamos louvar, aleluia. Quando Deus nos toca, a bênção. Diga assim, a bênção, a cura, a revelação, a visão, a purificação. E tem uma chamada. Amém? Que Deus possa lhe tocar poderosamente, em nome do Senhor Jesus, você e sua família, em nome de Jesus, que Ele te toque, ou hoje, ou quando Ele quiser, ou quando você quiser, sempre diga, me toque, porque quando o Senhor me toca, as coisas mudam na minha vida. Quando Jesus toca, quando Deus toca você, você se torna uma nova pessoa. Eu te entrego esta palavra nesta noite. Amém? Eu entrego a você também que está acompanhando da sua casa. Deixa Jesus te tocar. Em mim, em nome de Jesus.